Saudações, Ravens Flock do Brasil. Como vocês sabem, a gente está contando uma história aqui sobre nosso Ravens, o que veio antes do Baltimore Ravens, incluindo o Baltimore Colts, todos esses players que tiveram aí no meio tempo. E como a gente já falou no último episódio, é um time com muita história. Apesar de o nosso Ravens ser recente, de 1996, o time já é muito mais antigo do que isso. Então, no último episódio, a gente falou um pouco sobre tudo isso. E se você não assistiu, volta lá e assiste que você vai curtir muito. E, novamente, aqui tá eu e o Cláudio aqui, a gente vai continuar essa história aqui, falando sobre o Baltimore Ravens, Baltimore Colts, evitar ao máximo falar sobre o Browns, que não merece muito tempo aqui, nem o Indianapolis Colts também, que não merece muito tempo. E é isso, galera. Vamos, a gente parou onde da última vez? Vamos voltar aqui no slide, só para a gente ver como é que a gente estava aqui, ó. Olha lá, o grande United. A gente parou na figura de Johnny Unitas, né? Quem é Johnny Unitas? O que ele foi? Qual a importância dele para o Baltimore Ravens de hoje, para o Baltimore Colts e para o futebol americano, né? Porque ele não fez um impacto somente no nosso time, ele teve um impacto gigantesco no futebol americano. Porque, vamos falar então um pouquinho da história dele. A gente está falando de uma época que o futebol americano ele era predominado por um jogo corrido, né? O quarterback, praticamente a função dele era entregar a bola para o running back e deixar os offensive linemen tentar fazer um buraco, né? Então, a gente está falando de um cara que modificou isso. E para quem não conhece, Johnny Unitas, também como apelido de Johnny UU, ou The Golden Arm, que muita gente chamava ele nasceu na cidade de Pittsburgh, que apesar de ser uma cidade que o time a gente não tem uma boa história com eles, é um time que a gente respeita muito. Mas é uma cidade que produziu, cara, muitos quarterbacks. Johnny Unitas é de Pittsburgh, Dan Marino é de Pittsburgh. Verdade. Então, Pittsburgh é uma escola de quarterbacks, sempre teve muitos quarterbacks nascidos em Pittsburgh mesmo. Então, e curiosamente, ele jogou na University of Louisville, né? Mas o sonho dele mesmo sempre foi jogar em Notre Dame. Mas o problema é que ele não era um cara grande para a época. Ele tinha 1,80, que é o 6 feet, e, cara, pesava 160 pounds, assim, que dá 70 e poucos quilos, né? E o técnico de Notre Dame falou, não, você é muito pequeno para jogar aqui, a gente não quer correr esse risco com você, né? Então ele tentou jogar lá. Se for pensar, cara, Notre Dame tem o apelido de Fighting Irish, né, cara? Os caras eram muito cavalo sempre, historicamente, né? Sim, e aquela época era um jogo extremamente mais físico do que é hoje, né? Então ele foi para a University of Louisville, que ele teve um certo sucesso lá, apesar de o time não ser um dos melhores. E foi engraçado porque na época que ele estava lá, a faculdade ela diminuiu a ênfase no esporte. E daí teve muita gente que foi cortada, que não conseguiu manter o scholarship. Muitos jogadores tinham que jogar ataque e defesa. E ele era um deles. Além de quarterback, ele jogava também como safety linebacker na defesa. Olha que então legal. É engraçado que naquela época tinha um pouco disso, né? E curiosidade, ele é o único jogador que tem camisa aposentada na University of Louisville no time de futebol americano. Não existe outro jogador na universidade inteira que foi aposentado, né? E daí a gente fala, ele acabou a faculdade e tudo, e quem escolheu ele no draft? O Steelers, o time da cidade, que ele nasceu assistindo. Então ele falou, pô, agora eu vou ter meu sonho de jogar pelo meu hometown mesmo, né? Mas, infelizmente, ele foi escolhido no 9º round e ele não chegou a fazer o time final naquela primeira temporada, depois do preseason, né? O técnico é engraçado que o técnico do Steelers falou que ele não era inteligente o suficiente para jogar a posição de quarterback. Então, depois que ele foi cortado pelo time... Nós conhecemos recentemente algo muito parecido, né? O Lamar é exatamente isso, né, cara? Exatamente, ninguém dava a gente nada. Falou que ele não ia ter muito sucesso na posição de quarterback. Posso confessar? Eu achei que não ia dar certo, honestamente, mesmo? cara. Bombástica revelação aqui hoje. Não, é verdade, eu sou super franco, cara. Em primeiro lugar, eu sou franco para dizer que eu sou fã pra caramba do Flacco, né? Eu sei que muita gente aqui no Brasil não curte muito o Flacco,
mas eu sou e vou defender o Flacco sempre, cara. Afinal, a gente tem um Super Bowl por ele, né? Porra, não é pouca coisa, né, meu? E assim, aquela velha história, né? Is he an elite quarterback, né? A grande dúvida se ele é um quarterback de elite. Eu acho o Flacco teve momentos de genialidade. Eu acho que o que atrapalhou o Flacco, desculpa o parênteses aqui, foi a frieza dele. Mas não é nem um parênteses tão despregado, porque muitas vezes o United apresentou essa característica, né? Sim, com certeza. Depois que o United foi cortado pelo Steelers, ele foi trabalhar, porque naquela época, se você ficasse num time só uma temporada, você ganhou pouquíssimo e vai ter que voltar a trabalhar, então ele trabalhava muito com serviço manual, voltou a trabalhar e também jogava futebol semi-profissional, né? E até que em 1956, que é um dos negócios que chegou o técnico do Colts, o famoso Webb Eubank, né? Que foi um dos que marcou mais a história do Colts. Então, esse foi outro fator importante na história dele, né? Daí, um fato de curiosidade, ele para fazer o tryout lá em Baltimore, ele teve que pedir dinheiro emprestado pro tio para fazer a viagem de Pittsburgh até Baltimore, né? Que nem é tão longe, né? Não é tão longe, né? Não é tão longe. E diz a lenda que quem ficou muito, muito chateado e bravo com isso foi o Cleveland Browns, porque eles queriam que o Niners fosse o quarterback deles, mas ele foi para Baltimore antes e acabou dando tudo certo, que é o que a gente vai falar mais sobre isso, né? Então ele foi, e no meio, isso foi em 1956, e já na primeira temporada dele, o QB titular quebrou a perna e ele substituiu num jogo, né? E não olhou mais para trás. Mas um detalhe: seu primeiro passe na NFL foi um interception, retornado para TD, então não foi só, foi um pick six mesmo. E na próxima jogada, ele teve um problema com o snap, e estava jogando contra o Bears, e o Bears recuperou o fumble, né? Então, suas duas primeiras jogadas foram promissor. Se era para o cara ficar descorajado e não querer mais jogar, ali era o negócio, né? A deixa estava dada, né? Mas essa temporada não foi perdida, assim, não foi em vão. Em 1956, ele deu início a um dos recordes que muitas pessoas pensaram que não ia ser quebrado, que é o recorde de 47 jogos seguidos com um passe de touchdown, que foi de 1956 até 1960, e esse recorde só foi quebrado em 2012 por Drew Brees. Então, cara, um recorde que ficou mais de 50 anos aí, e incrível, né? Incrível. E a gente de novo, a gente está falando de uma época que o jogo não era o passing league que a gente está acostumado hoje, né? O jogo era muito mais corrido, o jogo era muito mais físico, brutal, não era um jogo onde protegia o quarterback também, que isso é fundamental, não tinha essa proteção que tem hoje, né? Então é interessante. Então, 1957 foi seu primeiro ano como titular, e nessa temporada ele teve 2.550 jardas e passou para 24 TDs, o que naquela época já era um negócio muito alto, né? E daí na temporada seguinte, já lembrando, entrou em 1956, 1958 ele já liderou o Colts para o seu primeiro título da NFL, né? Então, só um parênteses aqui, eu vou falar a história dele, que vai ter muita coisa que eu vou falar só dele, e daí quando a gente voltar a história do Colts em si, você vai ver que a gente vai voltar os anos também. Então, eu vou pular muitos anos daqui para frente e vamos lá, mas a gente vai voltar a história do Colts aí nos episódios que a gente está falando só especificamente sobre a história dele. Em 1959, ele já foi o MVP da liga, com 2.899 jardas, 32 passes de TD, e levou o Colts novamente para o campeonato da NFL back-to-back, né? E, cara, essa foi a primeira vez que um quarterback passou para mais de 30 TDs em uma temporada. Então, para você ver, outro recorde que ele teve, para você entender como ele foi fundamental para a liga que a gente tem hoje. A dimensão dele, né, cara? O quanto ele foi revolucionário mesmo. Para a gente ter essa passing league que a gente tem hoje, apesar de o Ravens ser um time que... E você vê, né? Você vê como que é a história. Naquela época a gente revolucionou por causa do passe, e agora a gente está revolucionando por causa do jogo corrido, né?
Exatamente, então, é isso que eu ia falar, cara. Você vê como a história vai fazendo essas brincadeirinhas aí com a gente. E como o lugar tem influência, né? Porque é isso que eu acho que o bacana do que a gente está fazendo aqui é dar pro torcedor do Ravens moderno a ideia de que Baltimore é Ravens, evidentemente, mas foi Colts, né? E se você juntar os dois, você tem duas entidades absolutamente gigantescas para o desenvolvimento do jogo, para a modificação, para a transformação do futebol americano, né? Então acho que isso é muito bacana, que eu me sinto orgulhoso aqui de estar contigo partilhando, cara, é muito legal. Exatamente. Dá esse senso de proporção, né, cara? O United é uma monstruosidade. Daí a gente falou sobre 1959, foi o MVP e levou novamente ao campeonato. Agora, 1960, Colts não teve um ano muito bom, não conseguiu fazer o three-peat aí, mas foi a primeira vez que o United passou de 3.000 jardas passadas em uma temporada. Outro histórico. Daí a gente vai um pouquinho mais para frente aí, para 1964, quando ele novamente foi o MVP da liga e levou o Colts até a final. Mas, infelizmente, eles perderam para um time chamado Browns aí, um time chamado Browns. Talvez, eu não lembro, mas não sei se foi a última vez que o Browns teve sucesso, foi em 1964. É bem possível. Conseguiu ganhar. Eu acho que é bem possível, coisa. Mas também foi absurdo, né, cara? Porque o Colts do United era o time a ser batido, né? Sim, extremamente por vários favorito. anos. E foi 27-0, cara. Esse jogo foi 27-0. É absurdo o quanto o Browns dominou o Colts nesse jogo. Mas isso é uma daquelas coisas que realmente não tem explicação, né? O Browns foi bom em alguma vez, né? A frase para aí, não tem explicação, o Browns foi bom. Mas aí a gente, depois desse fato aí com o Browns, a gente pula agora para 1967, quando novamente ele foi MVP da liga, liderando a liga com... E olha só, olha que interessante, ele liderou a liga com 59,5% de passes completos, o que hoje tem gente que achar o negócio tipo, nossa, o cara tá jogando mal pra caramba. 59% dos passes completos, 3.428 jardas e 20 TDs. Cara, que para aquela época são números absurdos. Assim. Absurdo. E você vê, ele revolucionou o jogo, tipo, porque se você pega um quarterback que nem o Joe Namath, que teve até... Eles tiveram uma rivalidade aí na época deles, Joe Namath não teria surgido sem o United, né? Porque o Joe Namath também era um quarterback muito efetivo no passe, essas coisas. Então, se o United não tivesse conseguido mudar um pouco essa mentalidade do jogo, talvez a gente não conseguiria ter quarterbacks como esses, né? Então, a gente está falando de 1967. Deixa eu fazer só um parênteses. Eu acho que o tamanho, a dimensão do United, a gente consegue pelo fato de um cara que a gente está vendo jogar hoje, enquanto a gente grava este vídeo, ainda está em atividade, que é o Brees, agora ter batido um recorde dele, né? Praticamente, quanto foi? 60 anos depois, cara? Foi 50 anos, durou 50 anos depois. É absurdo. 50 anos depois. Ou seja, é impensável. Isso é legal a gente ter essa ideia das datas, por isso que eu pus a linha do tempo, né, em outros episódios lá, porque a gente tem a noção do quanto nós estamos avançando no tempo e o quanto alguns abismos de tempo são determinantes para a gente ter a identidade, a ideia, aliás, a percepção da grandiosidade desses caras que a gente está mencionando. Exato. E daí agora a gente pula para 1967, o ano que a gente falou, agora a gente vai para 1968, que começa um dos anos que ele começou a sofrer com lesão. Em 1968, ele teve uma lesão muito grave que destruiu muito músculos do braço dele na pré-temporada de um jogo contra o Cowboys. Ele ficou praticamente o resto da temporada inteiro no banco, só voltando para o Super Bowl contra o Jets, que é aquele Super Bowl que eu acabei de falar do John Namath, que o John Namath garantiu que o Jets ia ganhar, e nessa época a gente está falando de uma conferência que nunca ganhava o Super Bowl, que é a conferência do Jets, não ganhava, era totalmente dominada pela outra conferência, então, e foi um dos ícones, assim, e a gente falou, dificilmente se o United não tivesse conseguido mudar o estilo de jogo, a gente consegue ter um cara que nem o John Namath, né? E daí, infelizmente, como eu falei, ele se machucou no começo da temporada de 68, ele foi até o final da temporada praticamente no banco,
entrou algumas vezes bem para o final quando ele se recuperou. E o quarterback do Colts naquele ano foi o MVP também, então o Colts ainda era um time que brigava muito. Ele chegou até a entrar no Super Bowl, nesse Super Bowl contra o Jets, para tentar salvar o time que já estava perdendo, mas infelizmente não conseguiu. Daí na temporada de 1970 foi a primeira vez que a gente realmente ganhou um Super Bowl, porque antes lembrando, não, que vocês vão ver aí depois nos próximos episódios, não tinha Super Bowl, era só o campeonato da liga. Então a gente ganhou o Super Bowl 5 na temporada de 1970. Eles, de novo, ele não estava mais como titular o tempo inteiro. Ele sempre ficava entre ele e o outro QB também. Cara, e daí chegou um momento que em 1972 o Colts, que vocês vão ver aí também, né, que o Cláudio vai falar no próximo episódio, que o Colts já não era o mesmo, não conseguia manter, até que na temporada de 1973 ele foi trocado para o Chargers, né? E no Chargers ele só ficou um ano, ele se aposentou na pré-temporada de 1974, ele até jogou alguns joguinhos lá, mas não teve o mesmo sucesso, até porque o que eu falei, ele teve muitas lesões. Isso é um negócio que eu vou falar em um minutinho. E lesões sérias num período em que você não tinha os avanços da medicina esportiva que a gente tem hoje, né? Eram muito complementadoras. Exatamente. Então, fazendo um resumo aí da carreira dele, em 18 anos, ele teve 2.830 passes completos, 40.239 jardas, isso é um número importante que eu já falo, 290 TDs e 253 interceptions. Também correu para 1.777 jardas e 13 TDs. E só lembrando uma outra coisa também, nos anos que ele competia, a temporada variava entre 12 e 14. Então a gente está falando também de outras coisas que influenciam muito nessas quantidades dele, né? Sim. E é o que eu falei, cara, você olha assim e você fala, mas 290 touchdowns e 253 interceptions, ele jogou muito interception, mas isso é um negócio que a gente vai falar, porque ele sofreu muito no final da carreira dele com lesões, e principalmente de 68 a 73. Por exemplo, nessa de 68 a 73, a média dele caiu de 215 jardas por jogo para 124. Então é uma quase queda metade, muito grande. Quase metade. E foi nessa mesma época que ele também teve o número negativo dele de interception. Uma coisa que eu acho que é importante dizer enquanto você procura aí, Foster, é que hoje, o jogo, como a gente estava falando e vem falando ao longo dessa história nossa que propomos aqui, o jogo vem mudando muito, né? E a interceptação, ela era muito mais comum. Ela era muito menos inaceitável, vamos dizer assim, né? Porque você tem que pensar que, em primeiro lugar, como você falou, antes do United você tinha poucos passes longos que suscitavam interceptação. Em segundo lugar, que depois disso você não tinha as técnicas de defesa para proteger o quarterback, então era mais comum haver interceptação. Então, muitos dos números que você está falando aí, para nós hoje eles podem soar em termos de percentual absurdos, mas na época eram absolutamente normais. Né? Exatamente. Evidentemente que há essa queda de produção dele por conta das contusões, isso é inegável, mas é bom a gente ter em perspectiva essa verdade histórica mesmo, de que era uma outra realidade, né? Então, voltando aqui rapidinho, falando das interceptações, naqueles anos que eu falei, de 68 a 73, ele teve 64 interceptações para 38 touchdowns. Então, você vê, isso já teve toda a lesão que ele teve, era um negócio que já começou a mexer muito na carreira dele. E por isso que as estatísticas dele também, apesar de, foi o que o Cláudio falou aí, apesar de ótimas para a época, elas seriam ainda melhores se não fosse as lesões que ele teve, né? Sem dúvida. E, tipo, você pega... depois que ele se aposentou, ele perdeu praticamente movimento na mão direita, mais para os anos avançados dele, ele perdeu o movimento na mão direita. Tinha vários dedos da mão dele que eram desconfigurados por ser quebrados tantas vezes durante os jogos. Então, são coisas que influenciam muito, cara. Mas demais, imagina. Você falou. Como é que você põe spin com o dedo quebrado, né, cara? Exatamente. Então é isso, cara. Ele sofreu muito no final da carreira, mas mesmo assim ele teve recordes muito importantes.
E principalmente que a gente está falando de uma liga que no começo era dominada pelo jogo corrido, ela não era uma liga feita para o quarterback, não. E não é que nem hoje que tem proteção, os quarterbacks são protegidos por faltas e por tudo isso, cara. Naquela época, tem a proteção da regra e a proteção tática, né? Exatamente. Que na época não existia. A proteção de regra era praticamente... o quarterback era um outro jogador, praticamente. Não tinha, exatamente. Não tinha... Então é por isso que ele ajudou a revolucionar o jogo. Ele não foi só importante pro Ravens, pro Colts em si, desculpa. E daí depois, só para complementar, assim, depois que ele se aposentou, ele voltou a morar em Baltimore, não voltou para Pittsburgh, porque Baltimore, ele viu que a cidade abraçou ele, então não tinha porquê. Os Colts se mudaram para Indianápolis, que a gente vai falar em outro episódio, e que foi em 1984, né? Isso. E ele foi um cara que nunca apoiou esse movimento, né? Tanto que ele se declarou que pro resto da vida ele era Baltimore Colts, nunca seria Indianapolis Colts. Isso ele no Hall of Fame, se recusou a história do Hall of Fame, não foi? Não, então, o Hall of Fame, o que aconteceu? Ele entrou no Hall of Fame em 1979, quando ainda era Baltimore Colts, porque o Hall of Fame é 5 anos depois que você se aposenta. Tá. Você entrar. Então ele é o first ballot, entrou de primeira, mas quando ele entrou ainda existia o Baltimore Colts, né? Em 1984 eles mudaram, mas ele pediu várias vezes para o Hall of Fame tirar o display dele porque o Hall of Fame existe um lugar que você pode visitar, o Hall of Fame. É físico, né? Em Canton, Ohio, né? Se eu não me engano, pode falar, eu não lembro. Não vou... Mas eu não lembro se Canton, Ohio é do beisebol, mas eu lembro que em Canton, Ohio tem um deles aí. Mas enfim, o Hall of Fame é um lugar físico que você pode visitar, e ele já pediu várias vezes nesse meio tempo, quando ele estava vivo, ele pediu pro Hall of Fame retirar o display dele, a não ser que colocassem como propriedade do Baltimore Colts. Um negócio que, infelizmente... E não como Indianapolis, né? Um negócio que, infelizmente, não foi... uma solicitação que não foi atendida, até que o Indianapolis Colts, a camisa 19 é aposentada no Indianapolis Colts. Então, mas ele não aceitava ele não queria nenhum recorde dele, não queria nada disso. E um negócio dele, ele sempre quis que Baltimore tivesse um time novamente, né? Então, quando o Ravens nasceu, ele sempre foi presença constante no jogo dos Ravens, até a primeira vez que os Colts vieram jogar, né, em Baltimore, ele estava naquele jogo, foi tipo ovacionado absurdamente, mas infelizmente ele estava já no final da vida dele, né, e foi num momento que ele sofreu muito, principalmente devido às lesões. Como eu falei, ele não tinha movimento na mão direita mais, e ele foi um dos negócios que o pessoal começou a ficar mais atento pro tanto que o futebol americano colocou como que ele foi danificando o corpo desses jogadores, né, principalmente durante os anos. Até que foi, como é que fala? Raise awareness, como é que fala isso? Despertou a consciência para o problema. Isso, da exposição dos jogadores a lesões, né? Até que, infelizmente, em 11 de setembro de 2002, ele faleceu de ataque no coração, quando ele estava se exercitando até, num lugar do University of Maryland. E daí, em outubro daquele ano, os Ravens dedicaram a entrada principal do estádio ao United, que é onde você encontra hoje a estátua dele no M&T Stadium, né? Ao lado que depois a dele já estava, e daí, alguns anos depois da aposentadoria do Ray Lewis, existe a dele lá também, né? Então, só para uns recordes assim, só para vocês terem uma noção. Ele foi o primeiro quarterback a passar 40 mil jardas na história. Foi o primeiro quarterback a passar mais de 30 TDs em uma temporada. Ele ficou 47 jogos seguidos, tendo um TD em cada jogo, que foi de 1956 até 1960. Um recorde que, cara, muita gente considerava como inquebrável, até que Drew Brees quebrou em 2012, um recorde de 52 anos, que você vê. Recorde de 52 anos é praticamente inexistente nos esportes. Ia demorar tanto para bater um recorde. Ele foi o quarterback com o maior número de Pro Bowls até 2009, que ele teve 10 Pro Bowls, até 2009, quando
Brett Favre igualou o número. Ele foi o primeiro quarterback a chegar em 118 vitórias, e isso ficou por um tempo, até que hoje ele é número 7 na lista, mas ficou por um tempo ele com o máximo. Cara, lembrando que as temporadas eram mais curtas. Temporadas mais curtas, então playoff também era muito diferente, como vocês sabem, pre-season não conta para isso, né? E é um quarterback, cara, que teve muita história importante, é isso que eu falei, cara, ele mudou o estilo do futebol americano que a gente conhece, então ele não foi só importante para o Baltimore Colts, ele foi importante para a NFL, se você tá vendo o estilo que o Aaron Rodgers, Tom Brady joga hoje em dia, o Johnny Unitas tem muita influência nisso, e todos sabem isso, tanto que tem awards que são feitos por causa dele, tipo o Golden Arm é para o quarterback senior da faculdade com o melhor quarterback senior das faculdades, então tem muitos awards que são feitos especificamente para ele, por causa do legado dele, né? Então é um quarterback que foi fundamental aí para a história do esporte que a gente assiste hoje. E se não era cria de Baltimore por ter nascido lá, seguramente era um filho acolhido por Baltimore. Então tá no coração de todo torcedor do Ravens, né? Com certeza. Tem exatamente. Tanto que o cemitério que ele foi enterrado é em Timonium, que é em Maryland, Timonium é 20 minutos do centro de Baltimore, né? Do estádio. Tá. Então era onde ele morava, então ele se tornou um Baltimorean, né, como a gente fala. Exatamente. Então é isso aí, pessoal. Encerrando aqui o episódio que a gente fala exclusivamente sobre Johnny Unitas, Johnny U, or The Golden Arm. Encerrando esse episódio. Saúde! Obrigado aí, saúde a todos, obrigado por acompanhar. E, cara, encaminha aí, mesmo se você não torce para Baltimore, acredito que você vai querer saber um pouco mais sobre Johnny U. Você aprendeu um pouco mais sobre o que é a importância dele para o futebol americano também. Então, encaminha aí para o pessoal que gosta de futebol americano para entender o que a gente joga hoje, porque que ele tem tanta influência nisso, né? Obrigado por acompanhar e fique esperto que vai ter mais episódio aí da história do Baltimore Colts, Baltimore Ravens, só não do Cleveland Browns, que não vale a pena. Beleza? Até a próxima aí. Valeu, pessoal.